Amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero, antes de tudo, parabenizar as irmãs, a direção das crianças, por este momento tão especial, né? Eu estava aqui me lembrando de quando eu ganhava os presentes dos meus filhos que eram dessa idade. Hoje o meu caçula tem 33 anos, então demora bem distante. Mas eu continuo sendo pai de 5 filhos, 11 netos e um bisneto. E louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, mais uma vez, e que Deus continue abençoando o pastor Israel, a direção desta igreja, e todos os irmãos que cooperam com esta obra. Meus irmãos, eu recebi esse convite, fiquei bastante preocupado, porque eu não sabia se era para pregar, se era para dar uma palavra, eu não sabia o que era para fazer, devido à programação. Então fomos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos concedesse uma palavra para os pais. Os irmãos aqui já me conhecem e sabem que se é para falar para os pais, eu vou falar para os pais. No outro dia eu falei para as mães, né? Então hoje as mães não vão receber nada, porque o assunto hoje é com os pais. E nós vamos tratar aqui com os pais. E eu não vou pregar, mas eu vou trazer uma palavra exatamente dentro dessa situação que uma das irmãs aqui, uma das professoras falou aqui: pai, cuida do seu filho, enfim. E nós vamos tratar desse assunto. Deixa eu ver. Já está ali. E bom, aqui o negócio aqui é rápido, né? Que nós vamos falar o tema é só para os pais. Então, as mamães, vovó, titia, hoje vão ficar só ouvindo. Muito bem. O tema que nós temos é um tema bastante sugestivo para esse dia, mas eu preferi fazer a leitura do Salmo todo, porque se nós pudéssemos fazer uma classificação, na verdade o Salmo de número 127 é o Salmo do chefe da família. Então nós vamos fazer a leitura do Salmo todo completo. Já está aqui atrás e nós vamos lendo e acompanhando. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele e aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Salmo de número 127, e os versos de 1 a 5. Eu poderia fazer algumas explanações além do que nós temos aí, mas eu vou me limitar no que nós temos escrito, os irmãos acompanham, e se precisar de algum acréscimo,
dentro da inspiração do momento em que estivermos falando, faremos, mas a princípio o que nós trouxemos já é o suficiente, acredito, para darmos uma orientação espiritual acerca desse assunto que é tão importante, porque o tema é pais à luz da Bíblia, né? Muito bem. Comumente celebramos o Dia dos Pais com presentes e muita festa. Isso é natural. Existe um pai que, apesar de muitas vezes ficar esquecido em nossas celebrações, ele é o Pai maravilhoso. Observe que eu não coloquei um pai. Ele é o Pai maravilhoso. Pode ser. Nenhum dos seus atributos pode ser comparado a algum pai desta terra. Amor, fidelidade, relacionamento, bondade, presença e poder são ingredientes do seu caráter. Então eu estou tratando do caráter do Pai maravilhoso. Mudam as circunstâncias, mas a sua relação com os seus filhos permanece. Falham os filhos, mas o seu cuidado constante não falha. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu estou tratando de um Pai, único Pai, o Pai maravilhoso. O Pai maravilhoso engendrou o propósito de estar eternamente com seus filhos, e para que não houvesse falha, ele mesmo executou o seu projeto. Falando com você, né? Estou preocupado que está aqui atrapalhando a visão. Tudo bem? Na execução do projeto, ele adiantou: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Pode seguir? Quem é este Pai maravilhoso? Deus. Deus é o Pai maravilhoso. Pode. O que é ser pai? Na introdução que nós fizemos, eu trago uma apreciação acerca de Deus, que é o nosso Pai. Mas agora nós vamos mudar aqui para o nosso evento. Então eu já começo com essa pergunta: o que é ser pai? Ser pai envolve responsabilidades, presença e afeto. Sim, segue? Seu primordial envolvimento é acolher, educar, orientar, dar suporte emocional, financeiro e religioso, garantindo assim o desenvolvimento saudável dos aspectos físicos, mentais e afetivos dos seus filhos. Historicamente, o papel do pai sempre esteve ligado à provisão financeira, porém, precisa estar ligado ativamente no cuidado da educação e no desenvolvimento emocional dos filhos. Então, ser pai, em primeira instância, obrigado. Ser pai, em primeira instância, envolve tudo isso que nós lemos aqui, e mais. Não é só a provisão financeira. O pai precisa estar ligado ativamente, né, em todo o desenvolvimento, certo? A presença paterna tem impacto direto no bem-estar e no desempenho social dos filhos. Lá fora a gente ouve muito isso. Eu sou pai, essa parte
não é assim que funciona, né? Pais presentes favorecem filhos mais seguros e saudáveis. Então, o pai, porque como nós vivemos num sistema que classificamos de machista, o pai costuma querer se esquivar das suas responsabilidades e dizer, não, isso aí a mãe resolve, a mãe estando presente está bom, e por aí vai. Só que hoje Deus tem nos agraciado com essa oportunidade para nós entendermos que não é só isso. Veja lá, a presença paterna tem impacto direto no bem-estar e no desempenho social dos filhos. Imagine uma festa como esta, ou como qualquer uma outra, em que seria pai e filho, e o filho diz, não, meu pai não veio e vai ser substituído por alguém. Por quê? Não estou falando de exceções, e nem vou falar de exceções, estou falando de uma regra, porque eu não tenho como falar de exceções aqui. Porém, esta aqui é a regra. Pode passar. Só temos segurança e estabilidade porque Deus é o nosso Pai sempre, o nosso Pai sempre presente. Ou seja, a nossa vida, nós, seres humanos, estamos estáveis porque Deus, que é o Pai Supremo, está sempre presente junto conosco. Esse Deus Pai engloba a criação, a provisão de cuidado incondicional. Isso tem que passar para nós também, porque como pais humanos, nós precisamos cuidar incondicionalmente dos nossos filhos, né? Porque Deus nos entregou nas nossas mãos. Não importa a data em que é comemorado o Dia dos Pais, a verdadeira importância da figura paterna na vida de seus descendentes diante da sociedade é o que interessa. Vamos seguir. Os múltiplos significados de pai na Bíblia vão muito além do conceito biológico. Deus é o Pai de toda a humanidade, o Criador e provedor de todas as coisas. O relacionamento entre pais e filhos deve ser íntimo e respeitoso. Nós, alguns anos atrás, eu vou falar um pouquinho de propriedade, porque eu vivi nessa época, muito embora o meu pai, a minha irmã falou do pai dela aqui, né? Eu também tenho o mesmo sentimento. Meu pai morreu com 97 anos e o amor dele por nós é uma coisa assim que eu ainda não consegui retribuir aos meus filhos o que meu pai fez por mim, né? E acho que eu não vou conseguir. Mas vejam bem, o relacionamento entre pais e filhos deve ser íntimo e respeitoso. Cala a boca, sai para lá, agora não, isso aí não existe, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho, mas deve ser íntimo. Meu filho, meu querido, eu te amo, e já nós vamos desdobrar um pouquinho mais. Pode seguir. O pai, depois de Deus, ele é a autoridade máxima da família. Então, eu falei que eu não ia falar quase não vou falar não, vou falar só o pai tem que saber dessa verdade e assumir essa postura. Ele precisa sentar na cadeira de autoridade máxima, porque ele é o responsável de todas as coisas. Ah, não, lá em casa a gente divide com a esposa, eu divido. Não tem nada de dividir, não. É pai, senta na cadeira de pai, e deixa a mãe sentar na cadeira de pai. E deixa a mãe sentar na cadeira de mãe. Então, pai senta na cadeira de pai. Existe uma advertência bíblica: não ao autoritarismo, enfatizando a importância do amor e da dedicação. Quando eu digo que o pai precisa sentar na cadeira de pai, de chefe, de autoridade máxima, eu não estou dizendo que ele tem que ser um autoritário. Eu estou dizendo que ele precisa ser uma autoridade. É bem diferente uma coisa da outra. Por favor. Existe o salmista, no Salmo de número 100, aliás, o apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, ele diz lá: e
E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse versículo, ele tira o autoritarismo e coloca em prática a autoridade. É isso que está dizendo ali. E no versículo 3 do Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Ora, se os filhos são herança, ninguém vai cuidar da herança, pegar a herança e maltratá-la. Herança a gente cuida com carinho, com cuidado. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por favor. Sendo assim, entendemos que o pai é, primeiro, amante do lar. O pai precisa amar o lar. Quando eu falo que ele precisa ser amante do lar, ele tem que ter saudade do lar. Ele tem que ter vontade de voltar para casa. Ele tem vontade de estar em casa. Certo? O pai é o sacerdote do lar. O pai é o responsável, principalmente nós que somos cristãos, né? O pai é o responsável pela fé do lar. Então ele é o sacerdote. O pai é o protetor e defensor da família. Já falamos, vamos repetir, a autoridade máxima do lar. O pai é o centro das decisões. Não, o pai não pode empurrar as decisões, como a gente costuma dizer, empurrar com a barriga. Não, ele tem que assumir, ele tem que puxar para ele a responsabilidade e assumir a responsabilidade do chefe maior da família. O pai é o provedor da família. Acima de tudo, o pai é o exemplo padrão. Então, no lar, na casa, não tem ninguém para ser exemplo que não seja o pai. É o pai que é o exemplo. Depois do pai, eu tenho que falar, né? Aí vem a mãe. Mas primeiro exemplo é o pai. Vamos seguir. Neste sincronismo existem algumas observações. Pais que cuidam muito bem de si mesmos e deixam os filhos abandonados. Alimentam-se do bom e do melhor, e os filhos ficam desnutridos. Existe pai dessa forma. Ele anda que nem um príncipe. E o filho, só Deus sabe. Está vendo aí? Negativo. Outros são desequilibrados, chegando ao ponto de viver em uma família só por causa dos filhos. E quando eu estava fazendo isso aqui, eu fiquei pensando nesse negócio, porque viver com a família só por causa dos filhos. E aí nós temos um subjuntivo nessa expressão. É que tem pais que estão em casa só por causa do filho, porque tem que dar de comer, porque tem que vestir, só por isso. Ele não ama, ele não gosta, se ele pudesse, ele nem ficava junto com a família. E isso não é papel, não é comportamento de um pai. Muito pelo contrário, ele tem que estar em casa, não por causa dos filhos, se é que me entenderam, mas porque ele ama os seus filhos. Como se não tivesse nenhum compromisso com eles. Esse desequilíbrio, lá de cima, né, constitui paz. Filhos mal-humorados, agressivos, deprimidos, rancorosos e doentes. Às vezes, as irmãs, vou falar aqui do nosso âmbito aqui, as irmãs têm problema de tratar com uma criança e faz de tudo, abraça, beija, dá bala, dá água, carrega, isso não resolve. Mas por que não resolve? Porque esse problema não é resolvido aqui na igreja, para ser resolvido em casa. Ele vem de casa e aqui não resolve. Então, quando existe um desequilíbrio através da atuação do pai, isso vai ser reproduzido nos filhos. E aí teremos filhos mal-humorados. Aquela criança que chega na igreja, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, cabeça grossa, parece que já está invocado. Porque lá tem um desequilíbrio. E isso precisa ser resolvido
que resolve é cuidar. Uma vida luxuosa, consumismo de última geração, altos empenhos financeiros, jamais preencherão a necessidade de afeto e carinho que os filhos esperam dos pais. E nós temos muitos pais desse jeito. Não, eu dou tudo que meu filho quer, tudo que ele pede, do bom e do melhor. Isso não vai preencher a necessidade de afeto e carinho que o seu filho espera de você. Tá? Dinheiro não compra felicidade. Siga. Os filhos esperam sentir o calor paternal. Sentir o calor paternal. Aí eu faço algumas perguntas. Essa é a primeira. Quantas vezes nossos filhos ouviram eu te amo? O filho falar para o pai, eu te amo? É simples, né? Nós ouvimos aqui, ó. E quando as crianças aparecerem aqui, eles vão dizer, pai, eu te amo. E o contrário? O pai dizer para o filho, eu te amo. Os filhos não me respondem, pelo amor de Deus. Quantas vezes nossos filhos acordaram recebendo um afago? O papai chegar lá na cama, o filho está dormindo, sono profundo. Mas é meu filho, ó, daqui a pouco ele abre o olho, e quem ele olha? O pai. Quantas vezes nossos filhos receberam um convite para estar ao nosso lado? Esse está ao nosso lado, senta aqui do lado do papai. Fica um pouquinho aqui, porque na maioria das vezes, sai para lá. Agora não, deixa para depois. Tá? Segue. Quantas vezes receberam nossa, olha que coisa terrível isso aqui, ó. Quantas vezes receberam nossa atenção quando queriam compartilhar conosco aquilo que era tão importante para eles e nós, julgando que não era tão importante, deixamos para depois. E o pior de tudo, nem percebemos os seus desapontamentos. Coisas simples que os nossos filhos chegam, né? Papai, aqui, não, meu filho, agora não posso ir não. Papai, para nós não tem importância nenhuma, mas para eles tem uma grande importância. E o que eles esperam não é que você valorize o que está ali. O que eles esperam é que o pai dê importância para aquilo que eles julgam que é importante. Quantas vezes sorrimos as alegrias ou choramos as tristezas de nossos filhos? Por que você está chorando? Deixa você chorando. Assim, o pai tem esse negócio, né? Deixa você chorando. Ah, não chora perto de mim não. E a gente não se preocupa em procurar saber por que é que o filho está chorando. E de repente ele está esperando só que você chore junto com ele. Ele não quer ouvir uma palavra, ele não quer ouvir isso está resolvido ou não está. Ele apenas quer ver você chorar junto com ele. Eu poderia citar muitos exemplos da minha vida aqui, porque tudo isso que eu estou falando aqui, graças a Deus, posso dizer, não sei se de mão para cima ou de mão oposta, tudo isso aqui meu pai fez. Ele nunca nos deixou nem um dia. Olha, a gente chorava, ele dobrava os joelhos com a gente, você estava do lado, por que você está chorando? Eu quero chorar. Não, pai, não é nada, não, correge lá, com problema às vezes. Não é nada, não, pai, não, você está chorando, eu quero chorar com você. Falava literalmente assim, eu quero chorar com você. E quantas vezes nós sorrimos das alegrias ou choramos as tristezas dos nossos filhos? Ou deixamos ele chorar sozinho? Ou deixamos ele se alegrar sozinho? Sério. Nada justifica o abandono de coisas que parecem ser tão insignificantes para os pais, mas tão importantes para os filhos. Não tem nada. Nada justifica. Aquilo que é importante para o filho tem que ser importante para o pai. Peça a Deus misericórdia para que num futuro próximo os filhos não sejam
Observe bem o peso que tem esta expressão. Hoje, o pai não dá importância. Hoje, o pai acha que pode passar. Isso não é para mim. Só que isso vai ficar guardado. Não tem para onde correr. Assim como o filho chega aqui e diz, como eu estou dizendo, não vou falar de outra, eu vou falar minha. Como eu vi meu pai chorar comigo, porque eu tirei uma nota baixa no colégio, e isso é guardado até hoje. Mas vi ele correr, pular comigo, porque eu tirei uma nota boa e cheguei feliz em casa. E eu guardo até hoje. Da mesma forma, se fosse ao contrário, eu estaria guardando. E o pior de tudo, isso pode se multiplicar de tal ponto que lá no futuro, aí quando nós ouvimos aí fora alguém dizer assim, o filho matou o pai, o filho bateu no pai, o filho desrespeitou, é porque o pai construiu, ao invés de um amigo, ele construiu um algoz. Algoz é um inimigo multiplicado por 100. Tá? Vamos. As Sagradas Escrituras alertam. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, pais cristãos, aí está a receita. Segue. Estou correndo um pouquinho para agora, né? Já preparado. Ao tratarmos desse honroso assunto, pai, à luz da Bíblia, segue. Deparamos-nos com o texto principal. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Segue. O reconhecimento de que os filhos são presentes de Deus é a base para a constituição de um lar bem sucedido. Se os filhos são herança do Senhor, significa dizer que Deus em nenhum momento pode ser excluído das nossas decisões. Sim. Deus é a nossa rocha forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sim. Um pai zeloso e temente a Deus, independente da fé que professa, certamente se abrigará em Deus, refúgio e fortaleza. E o Senhor lhe abrirá as portas para o suprimento e segurança. Os filhos serão recebidos também como um encargo sagrado e os ensinará o temor do Senhor. O pai que recebe os filhos como herança de Deus, eles recebem este como sacerdócio, como um encargo sagrado, e vão criar os seus filhos no temor do Senhor. Exemplo de pais virtuosos na Bíblia. Eu tenho 2 exemplos, e nós já estamos encerrando. Primeiro, um grande pai. O príncipe da sinagoga ativa o seu amor, sua dependência espiritual em favor da sua filha. Sua virtude foi buscar Jesus com humildade, e a Bíblia diz que prostrou-se aos pés do Mestre. Tomou atitude, não se acomodou. O amor que tinha por sua filha o constrangeu a buscar ajuda sem terceirizar sua responsabilidade. Nós não estamos falando de uma pessoa normal daquela época. Nós não estamos falando de uma pessoa comum daquela época. Nós estamos falando do principal da sinagoga. Uma pessoa que era um patamar mais alto da sinagoga. Mas ele era pai. Perseverante, mesmo sabendo que a filha havia morrido, não desistiu. Preferiu crer na palavra de Jesus. Assim experimentou o milagre. Sua filha foi ressuscitada. A lição que eu trago desse episódio é que o pai não pode, não deve terceirizar o seu
a sua função. O príncipe da sinagoga poderia ter mandado muita gente e ter ficado em casa, porque ele tinha gente para isso. Mas agora eu não estou tratando de outro ser a não ser a minha filha. Eu amo a minha filha. O evangelista Marcos é quem fez esse registro. E as palavras do Evangelho diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fala os mais ou menos? Certo? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Esse pai não terceirizou a sua responsabilidade. Este pai não deixou de amar a sua filha, e esse amor foi demonstrado para todos. Sério, um pai esperançoso, mesmo sabendo que o pedido do filho não levaria a um futuro promissor, aquele pai resolveu. Eu vou ser sincero com os irmãos, por esse curso aqui eu falaria umas 3 horas. Se fosse o pastor Israel, eu ia falar mais 5. Né? Mas vamos seguir. Respeitar a decisão do seu filho mais moço. Respeitar a decisão do seu filho mais moço. Por certo, aquele pai tinha consciência de ter cumprido a sua missão. Observe bem, volta para mim, por favor. O filho faz o pedido do pai, o filho mais novo. O pai sabia, porque se tem alguém que sabe das coisas, é o pai. Né? E o pai sabia que o pedido do filho não o levaria a um futuro promissor. Mas aquele pai tomou uma decisão, sério. Qual foi a decisão? Respeitar a decisão do filho mais moço. Por certo, aquele pai tinha consciência de ter cumprido a sua missão. Observe que aqui nós temos uma situação muito difícil, talvez. Por quê? O que meu filho está pedindo, eu tenho certeza que não vai dar certo. Mas, por outro lado, o pai tinha a convicção de que ele tinha cumprido a sua missão. Eu ensinei o que era certo, eu fui um pai presente, eu fiz tudo o que ele precisava. Então, o que eu posso fazer agora por ele é concordar com ele. A Bíblia diz, foi lida aqui já hoje, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Certo? O filho entregue nas mãos de Deus, ainda que ele vai para longe, Deus vai atrás. Não é que Deus vai correr atrás, mas se for ensinada a palavra, essa palavra vai ficar no seu coração. Confiante e cheio de fé, esse pai não alimentou mágoas em seu coração, sabendo que o filho fora criado no caminho certo. Estava convicto que ele voltaria. Sua espera não foi em vão. O filho voltou. E isso aqui, qual é a lição que nós tiramos? O pai ensinou para o filho, convicto de que ele estava fazendo o que era certo. E ele sabia que o ensinamento plantado no coração do filho ia produzir no filho. Você quer ir? Pode ir, mas eu sei que você vai voltar, porque o que está plantado no seu coração vai produzir no filho. E não foi diferente. O filho voltou. Segue? A vigilância e a oração foram desistir. Não desistir do seu filho. Que linda lição. Mesmo que aquele filho tenha caído, o Senhor, pelo cuidado do pai, voltou-se de volta. Vamos seguir. Ao ver o filho chegar, isso aqui é importantíssimo, né? Não cruzou os braços, não fez exigências, e num passo real de fortaleza e amor, abraçou o filho, o beijou e fez festa. Poderia ter sido o contrário. Eu não te falei, eu não te ensinei, você saiu e agora volta para casa, agora você vai pagar. Você também não foi assim que fez. Ao contrário, beijou, abraçou, e aí, abraço sincero.
são ingredientes perfeitos para uma família curada. Segue. Este é um exemplo de pai esperançoso e esperançoso. Este é um exemplo de pai esperançoso. O experiente Davi, rei Davi, verbalizou: muitas são as aflições do justo. E qual é o pai que não passa por aflição? Qual é o pai que não passa? Mas o Senhor o livra de todas. Vamos concluir. Pastor, concluído na área. Vamos concluir. Estamos vivendo dias de extrema corrupção. A pós-modernidade, como uma avalanche, tenta nos suprimir. A mídia perniciosa é o maior arsenal bélico contra nossos princípios e valores. Sabemos que o juízo de Deus é iminente. Precisamos fazer alguma coisa por nossos filhos enquanto é tempo. Queridos, isso aqui é a dura realidade. É o momento que nós vivemos. Óbvio. É o momento que nós vivemos. Nós estamos, eu disse, eu acho que foi aqui que eu disse, que a pós-modernidade, ela não chegou fazendo barulho, ela não chegou fazendo algazarra. Ao contrário, ela chegou de mansinho. E muitos ainda não percebem a pós-modernidade. Porém, a pós-modernidade, ela vem como uma avalanche, ela vai empurrando desordenadamente. Quem estiver na frente, ela vai levando. E a mídia, que é o maior instrumento da pós-modernidade, é o maior arsenal bélico. O maior arsenal bélico contra nossos princípios e valores. Observe que eu não coloquei contra nossos filhos, porque cabe a cada um de nós que somos pais ensinar aos nossos filhos princípios e valores. Porque o diabo não vai querer mexer com nossos filhos, ele vai querer mexer com os princípios e os valores que nós admoestamos a eles. Tirando os princípios e tirando os valores, os nossos filhos estão irremediavelmente perdidos. Precisamos fazer alguma coisa enquanto é tempo. E o tempo é hoje, o tempo é agora. E eu quero dizer: bem-aventurados somos nós, pais, que estamos assentados aqui, recebendo essa palavra que não é minha, da parte de Deus. Sim, eu vou falar. Pais, não corram sozinhos para dentro da água, porque muitos pais correm sozinhos. Disse: não, eu já estou cuidando da minha vida, você que cuide da sua. Não é. Em 1970, mais ou menos, por aí, quando a Xuxa explodiu, muitos dos nossos pais entregaram os filhos para a Xuxa. E eu ouvia testemunho desse. Tem irmãos aqui que é mais antigo do que eu, de pé, deve ter escutado sempre. Irmão dizia assim: irmão, graças a Deus, meu filho não dá trabalho. Ele chega da escola, eu ligo a televisão na Xuxa, ele fica lá o dia inteiro enquanto eu cuido de tudo. Estes mesmos pais hoje choram, porque a Xuxa nunca teve amor pelos nossos filhos. Esse é um exemplo. E tantos outros. Não corra para dentro da água. Leve os vossos filhos, sua família. Eles também precisam ser salvos. E aí eu vou pedir licença para dizer: era filhinha, nós éramos 6 irmãos. Meu pai segurava na minha mão, que eu era mais velho, e os outros iam segurando um na mão do outro, e vamos para a vigília. A gente nem assistia porque a criança dormia debaixo do banco, mas estava na casa do Senhor. Tem um culto ar livre, vamos para o culto ar livre. Chegava lá, tomava uma sombra, colocava a gente sentado. Depois a gente acabava, já ajudava, mas sentava ali. Não estava na mão de ninguém, estava nas mãos daquele a quem Deus entregou a responsabilidade de cuidar. Aí hoje, eu louvo a Deus, eu sou pastor, meu irmão Miquel é pastor, meu irmão Misael é pastor,
minhas duas irmãs que já foram para a glória, cantoras, e eu tenho um irmão que é desfiado. E agora eu fui na casa dele, nas minhas férias. Quando eu entrei na casa dele, ele olhou para mim e disse assim: não fala, eu aprendi tudo do meu pai, e ele não tem nenhuma culpa do meu desvio. Então ele sabe o que ele vai fazer na vida. Vamos seguir. A Bíblia diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava, dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Meus irmãos, qual é a diferença? Eu já ouvi muitos pais dizer: na época de Noé era mais fácil criar os filhos. Eu não sei de onde sabe isso, porque a Bíblia não diz que lá era mais fácil. Muito pelo contrário, porque a Bíblia diz é igual. E como é igual, do mesmo jeito, da mesma situação. Então é tudo igual, só que Noé fez exatamente o que nós estamos ouvindo da parte de Deus aqui nesta manhã. Mesma coisa, nesta noite, perdão. Siga, por favor. Um pai que exerce seu sacerdócio com fé e firmeza é um instrumento de Deus para conduzir os seus filhos à salvação. Como fazer isso? Certo? Pode seguir. O pai precisa ser destaque em tempos difíceis, não seguir a maioria nem se contaminar com o pecado. Sua família será influenciada por aquilo que você tolera ou combate. Eu tenho certeza que nós ouvimos constantemente assim: o testemunho fala mais alto do que palavras. É esse caso aqui. A nossa família ela não é influenciada pelo que nós falamos, ela é influenciada pelo que nós toleramos ou pelo que nós combatemos. Segue, por favor. Não podemos permitir que esse sistema mundano, insano e diabólico venha influenciar nossos filhos. O maior legado que um pai pode deixar para seus filhos não é uma herança material, mas o exemplo de uma fé viva e dedicada a Deus, Senhor de todas as coisas. Esse é o maior legado. Tudo nesse mundo passa, tudo corrói, tudo acaba, mas o legado de fé, ele permanece. Segue, por favor. Aquele que não se conforma com a extinção do sistema presente, mas muda o futuro. Ou seja, o pai que ativa a sua fé, que coloca a sua fé em ação, não tolerando as coisas mundanas, o que ele faz? Ele não se conforma com o sistema presente, mas ele muda o futuro. Porque quem tem fé não pensa no hoje, pensa no amanhã. Nós estamos aqui, não é por causa do hoje, é por causa do amanhã. Quem que nos espera amanhã? O céu. Vamos continuar passando. A Bíblia registra que Noé tinha um estreito relacionamento com Deus. Pode continuar. Ele ouvia a voz de Deus, ele caminhava com Deus, continua. Ele vivia segundo a vontade de Deus. Moisés registrou assim na revelação do Gênesis: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Esse foi o resultado daquele pai que vivia na presença do Senhor. Sim. Noé obedecia a Deus sem questionar. As instruções que Deus dera a Noé foram seguidas sem nenhuma restrição. O pai, lá no começo, disse que o pai é o sacerdote. E para ele ser sacerdote, ele tem que ouvir a voz de Deus. E quando o pai ouve a voz de Deus, sem nenhuma restrição, ele é bem sucedido. Quando chegou no período da minha jubilação, eu tenho 3 filhos. E eu comecei a pensar: a qual dos filhos eu vou entregar à igreja? E orando a Deus, o Senhor falou comigo assim: ao Elisa. Aí imagina que o Elisa tinha problema de falar, calado, quieto, era assim, o calado de todos. Aqui o Estevão mais velho e o Eliasaf caçula. Eliasaf músico, autêntico na casa de Deus,
Elisão, um diácono, que assim, precisava pensar. Eu falei, mas o Elisão, falei para Deus, o Elisão, o Senhor falou comigo, Elisão, reuni os três, preciso falar com vocês. Aí o Espírito disse assim, eu não quero presidência de igreja. Resolvi. Aí o Eliasaf disse assim, pai, Deus me chamou para a música e eu não vou continuar, e eu não vou conseguir dirigir igreja e cuidar de música. Aí o Elisandro falou, bom, eu não gosto de falar, né? Mas já que eu tenho que falar, estou aqui à disposição do reino de Deus. Hoje ele é o pastor da igreja que ficou lá no meu lugar. Então vejam bem, ouça a voz de Deus, ainda que seja difícil, porque às vezes é difícil. Na minha mente, eu daria a igreja, eu chamaria o mais velho, mas não foi o mais velho que Deus escolheu. Ele escolheu do meio. Aí o caçula está lá para homens, fazendo a obra de Deus, o mais velho também faz a obra de Deus no Rio de Janeiro, mas quem cuida da igreja é o que Deus escolheu. Glória a Deus. Vamos seguir, sério. Pais que obedecem a palavra de Deus constroem um ambiente com proteção espiritual. Mesmo que o insano, caótico, miserável sistema mundano queira ridicularizar sua fé, pais, continue obedecendo a Deus. Sua casa depende dessa atitude. Quem obedece hoje, constrói a salvação de alguém. Essa foi a palavra de Deus pela boca do profeta Isaías. Se quisermos e ouvirmos, comereis o bem dessa terra. Pode ser. Que Deus abençoe os pais do nosso querido Brasil, em especial da nossa igreja e da nossa congregação dos irmãos. Espero em Deus que essa palavra sirva para todos nós de exortação. Eu aprendi com o pastor Israel que, infelizmente, muitos acham que exortação é, como se dizia antigamente, exaltação é o touro. Não. A palavra exaltação significa ânimo, significa ativar isso. E o que Deus nos trouxe nesta noite foi exatamente isso. Nos dar ânimo para que nós possamos continuar sendo pais, aprovados pelo Senhor. O que nós cantamos hoje, colheremos amanhã. E que Deus nos ajude, que o Senhor continue tratando conosco nessa tarefa tão difícil. Tão difícil. Há poucos dias eu recebi uma ligação do meu filho caçula. Aí nós, pai, estou ligando para o Senhor para dizer que eu vou viajar para o Rio de Janeiro para visitar os meus irmãos, mas eu não posso sair daqui sem a sua bênção. Nem precisava, mas o que foi plantado lá, estamos colhendo hoje. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Deus ajude os pais. As irmãs hoje ficaram sem receber nada, mas hoje nós vamos com pais. Fiquemos de pé e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando esta equipe, sempre que precisar, e as minhas limitações forem suficientes, estou à disposição para cooperar com os irmãos. Glória a Deus. Pai Celestial, como é bom estar na tua cabeça, como é bom estar meditando na tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um pai
valorosos, a quem o Senhor tem concedido o privilégio de ser o sacerdote, de ser o responsável maior, pela continuidade que tu decretaste lá no princípio. Mas todos nós sabemos que sem a tua ajuda, sem a tua proteção, nós não conseguimos nada. E é por isso que nós te adoramos nesta noite. É por isso que nós te louvamos nesta noite. Embora reconheçamos que não temos estes méritos, mas a tua bondade nos alcançou e nos deu esse privilégio. Quero pedir a tua bênção pela vida de cada um dos teus filhos aqui, cada família representada, e que a tua graça, a tua glória possa superabundar sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor Melquisedeque. Deus nos honra.